Olá, começa mais um Conjunturas, o programa de debates do Jornal Jangadeiro, sempre com o nosso time de debatedores para essa temporada, o deputado federal André Figueiredo, do PDT, o vereador Carmelo Neto, do Republicanos, vereador por Fortaleza, e a deputada estadual, doutora Silvana, do PL, sempre em ordem alfabética. Eu faço essa apresentação do nosso time de debatedores e hoje o tema do programa é crescimento econômico. No primeiro trimestre de 2021, a economia brasileira cresceu 1,2%. Isso tem repercussões que dizem respeito aos próprios decretos de isolamento social e também, num ano pré-eleitoral, tem repercussões políticas com potencial eleitoral. Então a gente começa aqui com o deputado André Figueiredo. Bem, antes de mais nada, saudar você, meu amigo Vanderlei, saudar a querida doutora Silvana, querido Carmelo, saudar vocês que nos acompanham nessa série de debates aqui do Conjunturas e dizer que, evidentemente, todo país, independente de ser oposição, de ser situação, quer ver a economia crescer. Porque a economia crescendo traz novamente a geração de empregos, traz novamente o pão na mesa de cada brasileiro e brasileira, que infelizmente a gente tem visto que as nossas esquinas do Brasil todo estão povoadas de pessoas que perderam programas sociais, que estão realmente com dificuldades de sobrevivência. Então, uma economia voltando a crescer, ela é muito interessante. Agora a gente tem que olhar por dois fatores. Primeiro, o PIB em 2020 caiu 4,1%, uma queda de um vulto muito grande, não é? E isso, logicamente, também é reflexo da situação de pandemia. Ninguém discorda desse ponto de vista de que a pandemia contribuiu para essa queda acentuada do PIB, apesar de ter várias outras razões. Então, esse crescimento é em cima de um PIB já muito baixo, certo? Esse 1,2 é uma recuperação do que se perdeu ano passado. E essa recuperação, evidentemente, tende a ser dada continuidade até o final do ano, até porque o setor empresarial no Brasil, ele é muito forte. Não obstante virmos em crises sequenciais, principalmente da área política, desde 2015, né, nós temos o setor empresarial, o setor do agronegócio, o setor da indústria, o setor de serviços, que são empresários absolutamente notáveis e que têm entidades patronais e, evidentemente, ao lado delas, as entidades laborais que ajudam nesse processo de construção e geração de emprego. Esperamos realmente que os 14 milhões de desempregados, os quase 6 milhões de desalentados possam ter, como reflexo dessa volta da atividade econômica crescendo, elas possam se refletir também em geração de emprego e renda. Vereador Carmelo, uma das críticas que se faz, uma das análises, melhor dizendo, que se faz sobre essa retomada, é que ela apresentou muito investimento, porém baixa criação de empregos, né? E isso pode afetar, pode não causar uma percepção na população dessa retomada? Bom dia a todos, cumprimentar a Vanderlei, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Jangadeiro, no Conjunturas, cumprimentar o deputado André, a deputada Silvana. Primeiro dizer que se a gente for falar aqui de PIB ruim, a gente vai precisar de outro programa só para falar da derrocada que foi o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, da qual o deputado André foi ministro, né? Contribuiu com o governo da Dilma. Então, mas vamos lá. O PIB brasileiro cresceu no primeiro trimestre do ano de 2021 1,2%. E a expectativa é que cresça 5%, né, no ano de 2021. Isso é o que dizem os especialistas. Então a gente tem que deixar claro o seguinte: a culpa da crise aqui que a gente vive no Brasil hoje não foi do presidente Bolsonaro. Porque não foi o presidente Bolsonaro que entregou leite atrasado, não foi o presidente Bolsonaro que fechou o seu comércio, não foi o presidente Bolsonaro que disse, e isso eu tenho certeza que você que está me assistindo vai se recordar, não foi Bolsonaro que disse fique em casa, a economia a gente vê depois. Está aqui, a gente está vendo a economia depois. A crise instalada no Brasil e apesar de governadores e prefeitos, graças ao trabalho do governo federal, o Brasil começa a se erguer novamente. O gigante acordar novamente, que é este país. E eu tenho certeza que a gente vai crescer, vai gerar emprego e renda, porque o governo federal tem trabalhado de forma séria para isso, tem implementado medidas eficazes e eficientes para isso. E eu tenho certeza que apesar de todo o desgoverno que a gente viu em estados e municípios, a gente vai ter um crescimento espetacular. E eu tenho certeza que o povo vai reconhecer isso e o presidente Bolsonaro será reeleito no ano de 2022, graças ao trabalho que ele faz hoje. Levantar a bola aí, Carmelo. Desculpa, doutora Silvana. Só para levantar a bola aí do Carmelo, diz uma das medidas aí que foram eficazes para que a economia... Diz diversas. uma. Umas
Não, Diz várias, eu digo várias. E até anteriores a isso. Tô levantando a bola. Nós tivemos a medida provisória da liberdade econômica, que desburocratizou, que facilitou Qual o reflexo as pessoas a disso no empreenderem no Brasil. Não, reflexo disso, o Brasil é um país extremamente burocrático. Não, eu quero a medida saber o provisória da reflexo. liberdade econômica, Não, enfim, inclusive, pode deixar. que isentou o Não vai alvará de responder, não. diversas categorias, foi imitado Não aqui vai pelo responder, ex-prefeito não. Roberto Cláudio, que criou o alvará solidário, que na verdade era uma cópia da medida provisória da liberdade econômica do presidente Jair Bolsonaro. Pronto. O presidente tem assinado medidas provisórias, tem feito eventos, enviado projetos ao Congresso Nacional, e isso está muito claro. O Brasil vai se reerguer. Doutora Silvana, a senhora que é médica, deixa eu fazer também aqui pontuar aqui para ajudar. Se fala dessa contraposição, lockdown, né, e crescimento econômico. Havia uma alternativa, a senhora acha, naquele momento? Sempre houve a alternativa do isolamento vertical inteligente. Desde o primeiro instante da pandemia, eu sempre defendi o isolamento vertical. O que é o isolamento vertical? Aquele que você isola os doentes, os idosos, você permite a escola continuar, o trabalho continuar, a vida continuar, apesar da pandemia. O que nós vimos foi que esses lockdown por cima de lockdown, o que provocou foi você perder seu emprego, você não ter como comprar os seus remedinhos doentes, não poder comprar os seus remédios. A gente vê hoje pessoas nos semáforos, muitas pessoas pedindo, pessoas jovens, que a gente não via isso antes. E quanto ao PIB, voltando para o assunto que nos traz a esse debate, eu quero comemorar no momento em que, apesar dos prefeitos, apesar dos governadores, o nosso país, graças às medidas acertadas do governo Bolsonaro, nós estamos conseguindo uma recuperação e uma recuperação bem maior que o que todos nós estávamos esperando. Então a gente comemora esse momento. Aqui não tem ninguém, nenhum deputado, nenhum vereador torcendo contra o nosso país. Então você ter a notícia que o PIB está crescendo, isso é motivo de comemorar. A gente vê que o nosso país hoje será, e já com as medidas que eu não sou economista, mas posso dizer como toda mulher é economista, toda dona de casa é economista. Então, eu posso falar, sim, de economia e a nossa economia doméstica. A gente luta, cada mãe de família luta que realmente o nosso país continue avançando, apesar das medidas loucas, apesar das medidas de atraso, Deputada o nosso Silvana, país continua crescendo. Eu sei que é difícil para o deputado André reconhecer que foi do governo Bolsonaro o maior programa de transferência de renda, que foi o auxílio emergencial, e vem aí o Renda Brasil, que vai ser um programa fantástico, que vai tirar as pessoas da miséria. E o governo Bolsonaro tem se debruçado, como a senhora muito bem falou aqui, para tirar as pessoas da pobreza e matar a fome de tanta gente. Então pronto, está aí o deputado. Bem, vamos lá. O auxílio emergencial de R$600, vereador Carmelo, foi o Congresso Nacional que aprovou. O governo Bolsonaro, só pegar aí nas suas anotações aí da internet, que antes do projeto que o Congresso aprovou, o ministro Paulo Guedes queria de R$200. Basta ver o que agora, em 2021, depois de 4 meses, sem nada de auxílio emergencial, o governo mandou uma proposta e foi lá. R$150 é o que hoje o brasileiro recebe como auxílio emergencial. Então, isso daí, vamos deixar muito claro. Foi o Congresso Nacional, todos sabem, o governo queria muito menos. Agora, o que eu estou querendo colocar aqui em relação, voltando ao crescimento do PIB, né? Nós temos, e aí temos que fazer uma avaliação muito criteriosa. Como eu disse anteriormente, o PIB voltou a crescer, Vanderlei, em cima de uma base muito baixa, porque ele caiu em 2020. Caiu bastante em 2020. Então, e além disso, nós tivemos uma explosão do preço de commodities. O Brasil, lamentavelmente, ainda é apenas um grande exportador de commodities. As commodities agrícolas cresceram 82% nesse período. E as commodities minerais, 59%. Então, você pega uma explosão de preços no mercado internacional, que foi benéfica para o Brasil, mas isso não significa, infelizmente, uma retomada em volumes anteriores à pandemia. Não significa, mas eu quero aqui colocar muito claro. Cabe ao Congresso Nacional também suprir deficiências que o governo federal notadamente tem. Né? Não tem competência para tocar uma política econômica, na verdade não tem competência para nada. Talvez tenha para trazer a Copa América para o Brasil, mas mesmo assim, quero até ver, Carmelo, até só para fazer uma ironia.
se a camisa da seleção vai virar símbolo de comunista agora, né? Porque do jeito que já tem fora Tite comunista, tomara que daqui a pouco a gente pelo menos tenha a camisa da seleção de volta e não fique espalhando ódio pelo meio do mundo aí. Mas isso é uma ironia à parte. O que eu quero apenas colocar aqui é que a economia no Brasil tem toda a estrutura, independente dos governos, sejam eles da ex-presidente, sejam eles do Temer, do Bolsonaro, a economia pode voltar a crescer e, para isso, o Congresso Nacional, e aí eu também coloco, independente de ser base ou oposição, pode ajudar nessa retomada do crescimento, que foi a doutora Silvana bem colocou. Nenhum dos três aqui quer apostar num Brasil para baixo. Nós queremos apostar num Brasil que cresça, mas cresça gerando emprego, que é o emprego que vai tirar milhões de brasileiros da fome que, lamentavelmente, estão passando nos dias atuais. Vou aproveitar esse gancho aqui, o tempo está correndo, e perguntar para a doutora Silvana, os governadores, prefeitos, né, que têm sido criticados pela base aliada do governo federal, eles tinham a intenção de prejudicar a economia? Ou erraram na condução? Não, eu acho que existe, se instalou uma queda de braço. Tudo que o governo Bolsonaro faz, os governos de oposição dizem que está errado. Isso aí já é bárbaro. Você, no meio da pandemia, politizar atitudes que venham tirar o país do prego, realmente é complicado. Eu não acredito que o que eu vejo é uma condução que difere da que eu tomaria. Eu sempre defendi o isolamento vertical inteligente. Sou contra o isolamento horizontal. Entendo que o nosso país, apesar da atitude de governadores e prefeitos, que lutaram e lutam sim, simplesmente contra os empregos, a gente vê aí que o comércio, por exemplo, o shopping, você, se for num horário, você diminui o tempo do shopping para você achar que as pessoas vão aglomerar menos. Então, se eu diminuo o horário, eu aglomero mais. Então, você vem me dizer que isso não prejudica o comércio e isso também não prejudica e não coloca em risco a vida do cidadão, pelo amor de Deus, o certo era até abrir o shopping 24 horas para que vocês passassem mais o tempo que as pessoas vão se aglomerar uns com as outras. Então, a vida tem que continuar, apesar da pandemia, e o governo Bolsonaro foi resistência a tudo isso. Então, graças a esse modelo do Paulo Guedes, o Brasil realmente não ficou na lama, o Brasil está despontando, realmente, e eu acho bacana o que o deputado André Figueiredo falou, porque esse crescimento é em relação aos outros países do mundo também. Todo mundo viveu a pandemia, o mundo todo, e o PIB do Brasil avançando. Então, palmas para o Brasil, palmas para esse modelo de governo que realmente não é um atraso, coloca o nosso país para frente. Vereador Carmelo, estamos chegando aqui já no final, 1 minuto. É sustentável esse crescimento? Com certeza, Vanderlei. O deputado André reclama de tudo, né? Assim como o seu líder Ciro Gomes, ele reclama agora porque o crescimento do PIB foi em cima de um PIB pequeno. Então era para diminuir, né? Então assim, o Brasil está crescendo, está saindo dessa crise. Se a gente for comparar com os outros países, o Brasil está liderando essa retomada, e é muito importante que a gente deixe claro isso. Agora, de discursos pessimistas, como o do deputado André, é a única coisa que a gente não precisa nesse momento. Vamos ter fé, vamos ter esperança, o Brasil vai dar certo, e se Deus quiser, né, a partir aí dos próximos meses, a gente vai sair de vez desse buraco que governadores e prefeitos nos enterraram. Para encerrar, 1 minuto, deputado André Figueiredo. Não, o que a gente tem que deixar muito claro aqui é que o Brasil, sim, eu disse isso desde as minhas primeiras palavras desse programa, o Brasil não precisa de governos que venham a atrapalhar ou beneficiar. O Brasil precisa de seriedade nos processos legislativos, o Brasil precisa de apoio à geração de emprego, ao fortalecimento da economia produtiva, e o Congresso Nacional tem buscado fazer isso, apesar do Bolsonaro. Eu já discordo radicalmente, é claro que a deputada Silvana e o vereador Carmelo, que são bolsonaristas, eles estão aqui no papel de defender o governo Bolsonaro. A gente deixa muito claro, o Brasil vai retomar um crescimento, está retomando, talvez cresçamos entre 4,5% e 5%, que é apenas o que nós perdemos em 2020. Agora, dizer que o Brasil está liderando no mundo não é verdade. O Brasil está bem abaixo de países como a própria China, que, em tese, é aquele país odiado pelos bolsonaristas, né? Mas o Brasil tem na China o seu principal parceiro, o seu principal parceiro comercial. Então, o que a gente precisa claramente é dizer que, Vanderlei, apesar do governo Bolsonaro não ter feito um único projeto de lei que beneficiasse a economia, não fez nenhum. Quem fez foi o Congresso Nacional. As medidas provisórias que o governo Bolsonaro poderia ter editado,
inclusive para acelerar Porque a ele não é aquisição um de ditador, vacinas, ele não é um ditador, tem que passar não tem que passar agitou. pelo Congresso. Então nós estamos claramente seria um mostrando ditador, um governo incompetente contra um povo que eu tenho certeza que é guerreiro. Tanto os empresários, os trabalhadores vão fazer o Brasil superar esses governos, infelizmente, eu sei que completamente irresponsáveis que estamos tendo aí com Bolsonaro e antes dele com Temer. Eu sei que o tempo já acabou, mas só em nome da verdade. Brasil, variação positiva do PIB no ano de 2021, primeiro trimestre, 1,2%. Bélgica, 0,6%. China, 0,6%. Não. França, 0,4%. Itália, menos 0,4%. Deixa eu falar, deputado. Eu vou Com pegar outra Espanha, aqui. menos 0,5%. Tá aqui, Qual foi a fonte, fonte? OCDE. É a fonte, OCDE. Tá aqui, eu mostro para você. Então tá aí, Então, pro o nosso Brasil público, lidera quem esse quiser processo. pesquisar. Não é Gente, verdade, infelizmente, não é verdade. Ele cresceu, é um fato. É mais uma fake news do vereador Carmelo Não, Neto. Infelizmente, não, olha- Pega aqui. Ele tem dificuldade. gente, olha, o tempo acabou. Muito obrigado a É você verdade. que acompanha conosco o Conjunturas. Obrigado aos nossos Carmelo, debatedores, você abafou. sempre abrilhantando aqui. O programa tem repercutido muito nas redes sociais também. Enfim, obrigado a todos vocês por fazer conosco o Conjunturas. Até a próxima. Tchau, tchau.